Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos então no nossa querida série, não é? A Vinda do Mundo que Há de Vir. Nós estamos, como você se recorda, meu nome é Cleiton Soares, nós estamos então falando sobre o pecado e no último vídeo nós falamos sobre aquilo que é o pecado mortal. Se você não viu, volte lá, volte mais um vídeo, assista lá para que você possa entender sobre o que estamos falando e a continuidade também desta série. E ainda, se você se recorda, você que já assistiu, nós falamos que o pecado mortal tem o poder de matar a nossa vida espiritual, de nos separar de Deus e que nós precisamos a todo custo fugir dele. Por quê? Porque o pecado mortal, ele vai dispor a nossa alma ao afastamento de Deus e, sobretudo, ele vai fazer com que aquilo que a nossa alma vai sofrer com a questão do pecado mortal, nós perderemos a graça santificante. Então, a graça que pode nos fazer santos, o pecado mortal nos impede. Você que está em estado de pecado mortal precisa o quanto antes fugir dele, porque ele impede que você continue progredindo na vida de santidade. É impossível se aproximar de Deus em estado de pecado. Depois, você também pode acontecer de perder, então, aquilo que é a amorosa presença da Santíssima Trindade na sua alma, perder todos os méritos adquiridos que você já possa ter adquirido na sua vida, vai fazer com que a sua alma seja manchada terrivelmente e ainda acontecerá a escravidão. Você mais uma vez vai se acorrentar na escravidão de Satanás. Então, nós nos tornamos escravos outra vez do pecado e de Satanás, com o pecado mortal. E ainda, claro, nós, diante de todo esse contexto, podemos padecer eternamente, padecendo no inferno, porque o pecado mortal, ele nos faz ter uma inimizade para com Deus. Então, nós vamos nos afastando de Deus e isso após a nossa morte, quando você morre, é uma situação que não tem mais como ser revogada. Então, o quanto antes, você necessita, você que vive em estado de pecado, fugir do pecado e buscar se aproximar de Deus através da confissão. Mas acontece que há pessoas que já se confessaram e que estão lutando contra os pecados mortais. E que depois de certo tempo, com vida de oração, com penitência, com direção espiritual, com pessoas ali aconselhando, pedindo o auxílio da Virgem Maria, essa pessoa então consegue já não mais cair em pecados graves. E agora, o que fazer? Agora é necessário que essa pessoa agora lute contra aqueles chamados pecados veniais. E o que são os pecados veniais? Pecados veniais são aqueles pecados que, em sua natureza, não configuram um pecado mortal. Por quê? Porque ou a matéria não é grave, ou então porque o consentimento não foi totalmente deliberado. Então, esses pecados são pecados menores, que é uma comparação que o Antônio Rui Marim, que é o padre que está nos acompanhando nessa reflexão, no seu livro Teologia da Perfeição Cristã, ele vai apresentar um exemplo de uma pessoa que está indo por um caminho e que deseja chegar à sua finalidade, no nosso caso, o céu. Uma pessoa que está em estado de pecado mortal, ela se afastou totalmente desse caminho, ou seja, ela está indo no sentido contrário. A pessoa que está em pecado venial, ela não se afastou totalmente, mas ela está ali talvez perdendo tempo. Ela não está caminhando em linha reta, está pegando atalhos, está indo por outros caminhos e que podem fazer com que ela perca o caminho real, o caminho que vai fazer com que ela chegue ao seu fim, isto é, o céu. Então o pecado venial, embora pareça pequenos incêndios que não possam fazer grandes coisas na nossa alma, eles fazem com que a nossa alma possa então criando disposições que podem se tornar pecados mortais. Então o pecado venial, o padre Antônio Rui Marim também vai apresentar que ele, na sua questão, ele pode fazer com que o seu pecado, aqueles pecados pequenininhos do dia a dia, os pequenos consentimentos, vá então minando a sua disposição. Ele vai aos poucos eliminando aquilo e também matando a sua caridade, aquilo que é o amor infundido na sua alma através do batismo, também minando a sua esperança, então a sua fé. Tudo isso aos poucos, suavemente, vai fazendo com que pequenos incêndios, pequenas feridas, pequenas disposições em sua alma possam então talvez depois dispor a sua alma a cair em pecado mortal.
Então também estes pecados veniais precisam ser evitados. E como é que nós evitamos então os pecados veniais, esses pecados chamados do dia a dia, os corriqueiros, esses que a gente às vezes comete sem mesmo perceber? Primeira coisa, é necessário que você faça um bom exame de consciência, que você tenha claro aí, diante da sua consciência, os fatos que fazem com que você se afaste de Deus, que te atrapalham na sua vida espiritual. É necessário que você tenha uma vida de oração coesa, que você se coloque em silêncio. Não só essa oração que nós fazemos, vocal, como nós chamamos, não é? A oração do terço, a oração quando nós vamos à missa, que é uma oração em assembleia, a oração litúrgica e assim por diante. Mas também é necessário aquilo que nosso Senhor diz no Evangelho, que você feche a porta do seu quarto e se encontre com nosso Senhor que quer falar em segredo ao seu coração. Porque a nossa vida de oração vai alimentando a nossa alma e nos dispondo a lutar cada vez mais contra os pecados pequenos, os pecados menores. Porque um santo é aquele que combateu a vida na sua vida de oração e através das mortificações e contando com a graça. Não é só o nosso esforço, é a graça de Deus quem nos sustenta. E assim nós podemos então pouco a pouco ir vencendo esses pecados. Então você pode também, através das pequenas motivações, como disse, procurando a direção espiritual, procurando alguém que possa espiritualmente lhe acompanhar, lhe dar então os caminhos para combater estes pecados. Também, sobretudo, uma vida de mortificação. Você que está muito apegado aos prazeres sensíveis dessa terra, é necessário que nós primeiro desapeguemos daqueles apegos sensíveis que nos levam ao pecado mortal. Então as nossas paixões desordenadas que querem nos fazer pecar mortalmente, como vimos. Mas também os pequenos apegos nos impedem, diz São João da Cruz, que se um pássaro está preso a 1000 fios, ele é incapaz de voar. Mas se este mesmo pássaro cortasse ali então 999 destes fios, mas ainda restasse o último, ainda assim o pássaro era incapaz de voar. Este pássaro só será capaz de voar se ele cortar todos os fios. Você só será capaz de voar para Deus numa vida de santidade se você romper com todo e qualquer pecado que possa estar te prejudicando. Se é de matéria grave, quanto mais. Também os pequenos, é necessário que você rompa com cada um deles. É assim, um santo é esse que vai se purificando cada vez mais, crescendo numa vida de santidade, cada vez mais crescendo, buscando sua intimidade com Deus, pedindo auxílio da Virgem Maria e, sobretudo, olhando o testemunho dos santos. Os santos são aqueles que nos mostram um caminho a ser seguido, a ser imitado. Então, se você tem um santo de devoção, você pode também olhar para a vida dele e ver como que ele foi se santificando, abandonando os prazeres da terra, rompendo com o pecado e crescendo numa vida de intimidade com Deus. Deus quer que eu e você sejamos santos, quer nos fazer libertar do pecado e voar para Ele. E numa vida de verdade santa, nós chegaremos ao céu, que é o nosso fim último. Não se perca no caminho. Não se perca voltando atrás e não se perca em pequenos atalhos. Lute contra o pecado mortal, lute contra o pecado venial e você verá que a realização da sua vida, da sua alma, será verdadeiramente saciada, todo o desejo dela em Deus e numa vida santa. E assim você será verdadeiramente feliz. Deus abençoe você e a sua caminhada espiritual.